Olá galera, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para mais uma resenha, tá? E como vocês estão vendo aí na tela, eu vou falar sobre Satsuma Gishiden, Crônica dos Leais Guerreiros de Satsuma. Essa obra aqui, né, fantástica. Mas antes de falar sobre essa obra, eu quero pedir a ajuda de você aí para o canal. De que forma você pode ajudar a gente? Só com uma coisa, se inscreva, deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, é só o que a gente pede, isso já ajuda demais o canal, tá? E não custa nada, né, para você e vale muito pra gente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a minha experiência de leitura com Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Essa obra aqui, né, é do Hiroshi Hirata, do Pipoque Nankin, né, editora Pipoque Nankin que lançou. É uma obra que tem 447 páginas, tá? Esse é o primeiro volume da obra. Vão ser 3 volumes mais ou menos desse tamanho, tá? E é uma única história. Segundo o Pipoque Nankin, essa daqui é a maior obra do Hiroshi Hirata, tá? Então, como de costume, enquanto eu falo sobre a minha experiência com a leitura, eu vou deixar rolando aí na tela algumas imagens, né, do HQ, algumas partes do HQ com algumas imagens, tá? Algumas dessas imagens às vezes eu pego de obras gringas, não da minha própria HQ. Razão essa porque eu não tenho uma boa câmera para gravar, então por isso eu não gravo eu mostrando HQ. E eu consigo imagens em melhor qualidade, então pegando na internet aí no Google, tá? Mas vamos lá. As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Esse mangá, né, ele é do selo Drago, do Pipoque Nankin, e ele trata sobre uma fase da história do Japão. Ele é baseado em fatos reais, onde a gente tem a transição entre o período dos samurais, né, até onde eu entendo, entre a era Edo e uma nova era, qual não me lembro o nome dessa nova era, que ela era Tokugawa, né? Agora me lembrei. Essa transição onde os samurais eles deixam de serem, de ter a importância que tinha no período, né, como guerreiro. Então é uma transição entre a época de guerras, onde tinha os samurais, com uma época onde os samurais eles já não são mais tão necessários, tá? Então se passa aqui relatando esse drama, né, desse povo, né, dessa classe, ou melhor dizendo, que são os samurais. Então aqui mostra toda a questão de honra deles, os costumes que eles têm e a dificuldade em mudar esses costumes, tá? Aqui mostra que muitos dos samurais eles se tornaram carpinteiros, se tornaram carpinteiros, eles faziam serviços nesse sentido, tá? Além de carpinteiros, eles eram construtores, né? Construtores de casas. Então eles tinham algumas funções, né, na sociedade que eram importantes e que as pessoas de mais baixo nível não podiam executar se não fosse com a ajuda de um desses ex-samurais. Porém, existe toda a questão da honra deles, e eles se ofendiam fácil. Então, por exemplo, se ele estivesse construindo uma casa e o cara que contratou ele para construir a casa falasse alguma coisa e o samurai, né, o ex-samurai, entendesse como uma afronta, ele podia matar o cara e não ia ser punido por isso. Então tem todas essas questões aqui. E isso volta e meia acontecia. Então o cenário do HQ ele se mostra nesse período, nessa transição. Começa o HQ com o primeiro capítulo sendo chamado de Hiemontori, que é um costume onde eles pegavam um bandido, soltavam no meio de um monte de samurais e falava que se ele conseguisse atravessar aquela fila de samurai, aquele tanto de samurai, e chegasse a um determinado lugar ileso, ele sairia, ele tinha direito de liberdade. E aí esses samurais trucidavam eles, né? Então não poupa violência, o mangá é bem violento, tá? Retrata muito bem isso.
certo? E nesse período caótico, né, ele vai apresentando a história e ele demonstra uma relação entre o governo, né, e as outras classes, né? Então o governo Tokugawa junto ele governava o país, né, nessa época. E aí ele mostra, né, como esse governo ele lidava com esses outros samurais, né, com as outras classes samurais, e como ele controlava tudo. Então enfatiza bem isso. O governo de certa forma se aproveitava disso. Aí tanto é que é apresentado uma situação aqui onde você tem os guerreiros de Satsuma, que são de uma determinada facção, que são incumbidos de construir uma ponte, na verdade uma represa, né, para contornar uma situação onde tem muitas enchentes, tal, problemas lá com os rios, e eles não têm dinheiro, e mesmo assim o governo fala para eles fazerem, e por questão de honra eles fazem, e aí retrata todo esse drama, quanto eles têm que gastar, como eles se portam diante disso, mesmo sabendo que é uma trama do governo para eliminar esses ex-samurais que podem ser um problema, eles vão fazer por causa da questão de honra, deixa os familiares para trás. Então vai fazendo contos, né, desses guerreiros e como se deu essa interação, tá? Por mais que tenha eu falando aqui possa passar a impressão de ser bem político, não é. A leitura é muito fluida, eu li em praticamente 3 dias, tá? Mais de 400 páginas. A arte é espetacular, tá? E ele não conclui nesse volume. Vão ser 3 volumes, como eu já disse. E aqui mostram a situação até eles chegarem no local onde tem que desempenhar esse trabalho e como é que foi a chegada até lá, tá? Então, para você ter ideia, né, tem os vassalos que são submissos a esses samurais, né? Então é dividido por classes: o senhor feudal, o samurai, vassalo, e um é submisso ao outro. E vai mostrando outras classes aqui no HQ, que eu não vou lembrar agora de cabeça. E vai mostrando como é a relação entre essas classes. E aí eles saem em procissão para fazer, né? Eles saem em caminhada mais de 3 meses, vão ficar mais de ano fora da casa deles, né? Do país deles, para desenvolver esse trabalho aí nesse manancial, né? Para contornar as enchentes. E aí mostra os dramas, é bem interessante. Tem uma parte que mostra os conflitos, né, entre esses samurais, que eles têm que cooperar entre si, tem que largar de lado esse orgulho de ser samurai em prol de fazer acontecer, né, a obra. Então eles acabam largando entre aspas isso de lado, mas surge muito vamos falar assim, muito perrengue durante essa viagem, né? Eles volta e meia tretam. Então tem uma passagem bem interessante aqui que narra um samurai indagando o outro, né? Sobre a família desse cara, que era uma família que tinha um pai bebum, a mãe desacreditada da vida e um irmão problemático que tinha problema mental, com muita força e desejos sexuais aí exacerbados, né? E aí a parte narrativa disso é bem legal, e a repercussão que uma coisa dessa gera, eu não vou falar mais aqui, porque se você ler eu vou estragar a experiência. Você vai ver que tipo é uma coisa pequena, o cara tá ali ajudando, vai ajudar a fazer essa ponte, e mesmo assim ele é taxado e acaba tendo que pagar de alguma forma por isso, porque ele tinha uma família que não era muito legal, cheia de problemas, e os outros ficaram com medo de quem ficou para trás sofrer com a família dele. Então é cheio dessas 9 horas, né, dessas histórias. Vou falar de 9 horas porque são histórias pequenas que dão um complemento muito legal, né, para a história no geral. Então essas historinhas que você lendo pode falar, nossa, isso daqui é cheio de 9 horas para enrolar. No fim acaba dando um contexto muito legal para a história e é bem interessante. Então com essa obra aqui, galera,
você acaba tendo uma noção muito grande de como foi os períodos históricos, né, no Japão, nessa transição entre a era de samurais e a era de não samurais. É muito bom, o HQ é muito bom mesmo, repleto de ação, repleto de conteúdos históricos sobre a época. O trabalho editorial está impecável, como sempre o Pipoca Nankin fez. Ele é um HQ que é cheio de notas de rodapé, de notas explicativas para te colocar a par do que está acontecendo, das nomenclaturas. No fim tem um glossário gigantesco que te ajuda a entender melhor, tá? Com índice de páginas e tudo. Então ele fala sobre cada um deles, por exemplo, Isobe Izawa, que era alguém, né, que aparece aqui na história, e ele te embasa no quem foi esse cara, porque como é um HQ baseado em fatos reais, então ele vai lá e fala de codinome Temenaga. Era administrador delegado e engenheiro hidráulico da região de Mino. Nessa história é chamado de Sui. Foi ele quem propôs em 1735 um grande projeto de obras definitiva que conteriam frequentes enchentes na região. O projeto acabou não sendo colocado em prática pelo custo que teria de empreendimento. Ao longo do tempo, pequenas inversões paliativas foram sendo feitas para conter as águas, mas nada se fez eficiente quanto teria sido pela proposta inicial de Izawa. Então veja só, galera, ele vai te colocando você a par de quem que é as pessoas ou os períodos históricos. Aqui tem um outro lugar que fala, ó, na página 241, Batalha de Sekigahara. Aí fala o que foi essa batalha. Então você acaba, se você lê o glossário, você acaba por dentro muito da história do Japão e do que aquilo lá representou no Japão naquela época e qual que era o contexto. É muito legal, é muito bom o HQ, muito dinâmico, trabalho editorial impecável do Pipoca Nankin, material de altíssima qualidade. Estou ansioso para ler o segundo volume, tá? Nesse volume vem sobrecapa, a capa é linda, vou deixar uma foto aí para vocês, e marcador de página. Espetacular a edição. Galera, é isso. Minha visão é de que vale muito a pena esse HQ. Se você tiver uma grana, gostar de mangá, ainda por cima mangá de samurai, esse daqui é um prato cheio. Tá ainda em venda na Amazon. Você consegue pegar com desconto as 3 edições se você comprar. Posso deixar os links aí na descrição. E vai ser enviada a última edição em dezembro, tá? Então, mês que vem deve vir a segunda edição, no outro mês, em dezembro, né? E em dezembro a terceira. Espetacular, vale muito a pena. Nota 10 aí pro Pipoca Nankin pela escolha e pela obra, né? Mangá de altíssima qualidade. É isso, galera. Se não é inscrito aí, se inscreve, deixa aquele joinha para dar uma força, comenta. Se você já leu, comenta qual é a sua ideia sobre a obra. Se você não leu, comenta aí se você vai querer adquirir ou não. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!